Aí sim, então, gente. 6h45, vou colocar no chat aqui, informes. E agora a gente vai terminar, então, o que faltou, né, de MHS. Ah, ainda não, eu tiro quarta-feira a tala, eu tenho que ficar sem fazer muitas movimentações no dedo por 3 meses ainda. Mas tirando isso aqui, eu já consigo voltar a fazer coisas básicas, assim. Tá. Então vamos lá, gente. A gente viu, né, acho que 3 semanas passadas, movimento harmônico simples, um assunto difícil, né? E faltou então fazer esse exercício, que eu me lembro bem, de pêndulo, e terminar com associação de mola. Eu fiz aquela lista de exercícios também, não sei se vocês conseguiram ver, que eu vou tentar resolver, fazer um vídeo resolvendo ela nesse final de semana e postar ele para as questões que geralmente mais vão cair sobre isso, para que vocês tenham uma noção, assim, mais ou menos, de como resolver e como vai ser cobrado isso de vocês, para quem tiver interesse, né? Então vamos terminar isso aqui rapidinho. Então vamos lá. A gente estava no assunto de pêndulo simples. O estudante faz o estudo experimental de um movimento harmônico simples, com um cronômetro e um pêndulo simples como o da figura, adotando o referencial nela representado. Ele desloca o pêndulo para a posição mais A e o abandona quando o cronometra o instante t igual a zero. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a bolinha do pêndulo, vai puxar ela até uma amplitude mais A, uma altura que ele chamou de mais A, e vai soltar. Então, como não vai ter nenhuma resistência, o pêndulo vai fazer esse movimento aqui, sempre com essa amplitude máxima. Na 20ª passagem do pêndulo por essa posição, o cronômetro marca t igual a 30 segundos. Então, o que vai acontecer? Ele vai soltar o pêndulo de um ponto mais A. O pêndulo vai até o outro ponto também, que a gente vai chamar de menos A, vai voltar para o ponto mais A. Então, isso é uma passagem. Se isso é uma passagem, esse movimento de vai e vem, isso a gente chama de período, né? Então, o que ele vai querer aqui é que a gente determine o período e a frequência do movimento desse pêndulo. Então, o período é em quanto tempo que ele faz esse movimento de vai e vem. Sai do mais A, vai até o menos A, volta até o mais A. E a frequência é quantos movimentos de vai e vem que ele faz em um segundo. Então, alternativa A, se ele demora 20 vezes se ele demora 30 segundos para fazer 20 vezes esse movimento de vai e vem, então a gente quer saber em quanto tempo ele faz uma vez esse movimento de vai e vem. Então é só a gente fazer uma regra de 3, 20 vezes em 30 segundos, uma vez ao período. A gente acha que o período é de 1,5 segundos. A frequência, como a gente bem lembra, é o inverso do período. Então, a gente faz a frequência 1 dividido por 1,5 e vai dar 0,67 segundos a menos 1, que a gente chama de hertz. Agora, a alternativa B. Esboce o gráfico x vezes tempo desse movimento. Os instantes t igual a 0 a t igual a 3 segundos. Considere desprezível a influência de forças resistivas. Então, agora ele só quer que a gente esboce um gráfico da posição x e do tempo desse movimento. E o tempo a gente já sabe quanto que é o período, a gente vai utilizar mais o período, né? Ele quer de 0 a 3 segundos. A gente sabe que um período, que o período é de 1,5 segundos. Então, a gente vai ter 2 movimentos de vai e vem nesse gráfico. Então, ele falou que ele começou o movimento no mais A já. Então, a gente coloca já no gráfico o início do movimento em t igual a 0 no mais A. E a gente sabe que o período, então, o movimento de vai e vem, o movimento que ele vai de mais A e retorna até mais A, é 1,5 segundos.
Então, a gente coloca aqui 1,5 segundos no gráfico, coloca o ponto do mais A novamente e faz esse movimento de ondulação. E depois termina em mais um período até o 3 segundos. Então, assim, a gente consegue fazer esse gráfico. É isso, basicamente, o exercício. Agora a gente vai falar um pouco sobre a associação de molas, que é o último tema aí de NHS. E é o que menos cai no vestibular, esse tema. Não é tão difícil assim, não. É só dar uma noção de como eles vão cobrar. Eles podem cobrar isso, mas é muito raro de cair associação de molas. Então, vamos lá. Duas molas, 1 e 2, têm constante elásticas K1 e K2, respectivamente. E a gente quer fazer o quê? A gente pode associar elas em série, ou a gente pode associar elas em paralelo. Igual aquela mesma questão de resistores, que associava resistores, a resistência, em paralelo ou em série. Mesma coisa da mola, só que vai ter umas questões diferentes. Quais questões diferentes vão ser essas? Primeiro, vamos associar duas molas em paralelo. Uma com uma constante elástica K1 e outra com uma constante elástica K2. E a gente vai colocar uma força que vai puxar essas duas molas. Quando a gente coloca duas molas em paralelo, a gente puxa, faz uma força, elas começam a ficar a inferir uma maior resistência do que elas estivessem sozinhas. Então, diferentemente da resistência em paralelo, que a resistência equivalente era a somatória do inverso das resistências, na mola vai ser diferente, porque quando a gente associa duas molas em paralelo, a gente está criando um maior gradiente de resistência. Então, essa mola vai ter uma constante elástica maior. E, feita por diversos experimentos, a gente descobre que essa constante elástica resultante, que é chamada de equivalente, vai ser a soma das constantes elásticas de cada uma das molas. Então, quando a gente estiver diante de uma associação em paralelo de molas, seja de 2 molas, 3 molas, 4 molas, 5 molas, a resistência equivalente, ou seja, a gente pode transformar todas elas em uma mola só, com uma resistência equivalente, que vai ser igual à soma de todas as resistências de todas as molas que estão fazendo parte da associação. Então, quando a gente estiver falando de associação em paralelo de uma mola, a constante elástica resultante, equivalente, vai ser a somatória das constantes elásticas individuais de cada mola. É diferente na associação em paralelo das resistências, né? Que é o contrário. Agora, quando a gente for colocar molas em uma associação em série, então eu pego duas molas e... Não entendeu? Tá. O que você vai fazer? Você vai pegar... Vamos pegar duas molas. Vamos primeiro separar elas. Tipo, pegar uma mola só e colocar um peso nela. Ou você mesmo puxar essa mola. Você vai puxar e ela vai ter uma resistência. Essa resistência que ela vai ter é devido à sua constante elástica. Quanto maior a constante elástica, maior a força que você vai ter que fazer para deformar a mola. Então, quando você tem apenas uma mola, ela faz uma determinada resistência. Quando você pega outra mola e associa essas duas molas, você puxa as duas ao mesmo tempo, elas vão criar uma resistência maior para você conseguir deslocar o mesmo deslocamento apenas com uma mola. Então, isso quer dizer o quê? Que você precisa, para você deslocar duas molas ao mesmo tempo, que estão nessa conformação em paralelo aqui, elas estão um do lado da outra, você precisa exercer uma força muito maior para poder puxar essa mesma distância. Então, o que vai acontecer? Devido a alguns experimentos, eles perceberam que existe uma constante elástica resultante dessas duas molas que vai ser igual à somatória da constante elástica da mola 1 e da mola 2. E essa constante elástica, então, vai ser maior. Isso quer dizer, então, que você precisa dar uma força maior
para uma mola associada, para duas molas associadas em paralelo, para deformar de X, essas duas molas, do que e uma força menor se você tivesse apenas uma dessas molas, entendeu? Então, quando você associa duas molas em paralelo, a constante elástica resultante dessas molas, para você fazer os seus cálculos, vai ser a somatória de cada uma das constantes elásticas de cada uma das molas. Deu para entender agora? Tá. Agora, em série. Em série, você vai ligar, então, uma mola à outra. E você vai ter, novamente, uma mola equivalente. Aqui dá para ver melhor, um pouco mais nítido do que eu estou falando, nessa mola equivalente. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai estar deslocando a mola em X, em um valor X1, e a mola 2 em um valor X2. Então, aqui, ó, você tem a força de uma K1. Ah, eu não sei se eu postei ainda, não. Eu vou... Você falou os slides ou o YouTube? O YouTube eu não postei ainda, não. Acho que nem os slides eu postei, mas eu vou postar para vocês. Só esperar tirar isso aqui que eu faço tudo que eu preciso fazer, gente. Tá, voltando ao raciocínio. Então, na associação em série, a gente tem duas molas. K1, uma com uma constante elástica K1 e outra com uma constante elástica K2. E nessa primeira mola, a gente vai ter uma variação de X1 de deformidade e nessa segunda mola, uma variação X2 de deformidade. Que é diferente das daqui, que elas deformam a mesma quantidade, que elas vão deformar diferente, porque você está implicando uma mesma força em molas diferentes. Então, essa força aqui, ela vai se propagar por essa primeira mola e vai chegar do mesmo jeito essa segunda mola aqui. Claro, pensando que não há dissipação de energia, não há dissipação de força. E como elas têm constantes elásticas diferentes, elas vão se deformar de maneira diferente. Então, a gente pega a mola 1 e faz a força igual a K1 vezes X1. A gente isola X1. A mola 2, a gente pega a força igual a K2 vezes X2. A gente isola X2. Na mola equivalente, a gente pega que F vai ser igual a constante elástica equivalente vezes X, na variação X. Vamos pensar. Essa mola 1 variou de X1, essa mola 2 variou de X2, quer dizer que essa mola equivalente vai variar de X1 mais X2. Então, o que isso quer dizer? Que essa variação da mola equivalente, X, vai ser igual a X1 mais X2. E aqui que a gente isolou X, X1 e X2, e aqui a gente isolou X, que a gente vai ter? Que F dividido pela constante equivalente vai ser igual a F dividido por K1 mais F dividido por K2. A força é igual, porque se propaga igualmente pela mola, a gente pode cortar a força. Então, na associação em série, a resistência equivalente KE 1 dividido por KE vai ser igual a 1 dividido por K2 mais 1 dividido por K1, que é o contrário, então, da associação em série das resistências, né? Associação em série das resistências, você soma as resistências. Aqui você soma o inverso da constante elástica. Então, tem essa questão. Em associações de molas, a associação em série é a somatória do inverso das resistências. A resistência equivalente, o inverso da resistência equivalente é o somatório dos inversos das resistências isoladas de cada mola. E a associação em paralelo vai ser, então, a resistência, a constante elástica equivalente vai ser igual à somatória das constantes elásticas isoladas. Aqui é a mesma coisa, associação em série, associação em paralelo das molas. Vamos ter as fórmulas. Aqui só mostrando mais que a mola equivalente aqui da associação em série, comparado com a mola equivalente de associação em paralelo, de uma mola K1 com uma mola K2, a mola em associação em série vai ter uma rigidez menor e a mola em associação em paralelo vai ter uma rigidez maior, por causa dessas questões que a gente acabou de falar.
Então é isso. Tá, agora a gente vai para o exercício aqui. Então, ele pega aí uma massa, M igual a 20 dividido por 9 quilos, encontra-se suspensa ao conjunto de molas ilustrado na figura abaixo. Suas constantes elásticas são K1 igual a K2 igual a 30 newtons por metro. Então, ele deu que as constantes elásticas, coeficiente elástico, é igual das duas molas, a K1 e a K2, e aqui ele representou para a gente uma associação dessas molas. Então, a primeira associação é uma associação em paralelo, de molas iguais, K2 com K2, e depois essas molas em paralelo se associam em série com a mola K1. Então, primeiramente, o que ele quer que a gente faça? A gente acha a constante elástica total equivalente do conjunto. Então, primeiramente, a gente vai calcular a da resistência em paralelo. Se a resistência é em paralelo, a gente vai somar cada uma das constantes. Eu estou falando resistência. Se a associação é em paralelo, a gente vai calcular a constante elástica equivalente como a somatória de cada uma das constantes elásticas de cada uma das molas. Como é de 30 newtons, a gente vai calcular que essa constante equivalente da primeira associação em paralelo vai ser 30 newtons por metro mais 30 newtons por metro, vai dar um valor de 60 newtons por metro. Então, o que a gente vai ter aqui nesse final? A gente vai ter uma associação em série de uma mola que estava uma mola equivalente com uma resistência, com uma constante elástica de 60 newtons por metro, porque estavam duas molas em uma associação em paralelo. E agora vai ter uma associação em série dessa constante elástica equivalente que a gente achou, com essa constante elástica 1 aqui, que é de 30 newtons por metro. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a resistência equivalente final da mola final dessa associação aqui. Como está em série, a gente vai fazer 1 dividido pela constante elástica equivalente, vai ser igual a 1 dividido por 60, que é a constante elástica da mola 1, mais 1 dividido por 30, que é a constante elástica da mola 2. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai ter que a constante elástica equivalente dessa associação que ele fez aqui vai ser igual a 20 newtons por metro. E na alternativa B, o que ele pede? A frequência de oscilação do conjunto. Ele pediu para a gente adotar π, que é o P aqui, né? Que ele não conseguiu fazer o símbolo. O P vai ser o π. Pediu para adotar o π igual a 3. Então, eu não sei se esse vestibular aqui, o UFB, dá no caderno final de questões, eu não tenho esse conhecimento, essa fórmula. Mas eu espero que eles deem. Mas a maioria dos vestibulares dão essa fórmula, que é o que ele pede, a frequência de oscilação do conjunto. Então, o período é dado pela fórmula 2π, dividido pela massa, né, do objeto, que está no pêndulo. Isso daqui é um pêndulo, né? Dividido, então, pela constante elástica. Então, ele quer a frequência de oscilação do conjunto. Então, é só a gente fazer o cálculo. 2π é igual a 20 dividido por 9, dividido por 9, dividido por 20. Que é o que ele deu aqui. Tá. Que ele deu aqui que a massa é 20 dividido por 9. E a gente tem a constante elástica equivalente do conjunto, é de 20 newtons. Então, a gente calcula o período com essa fórmula, que vai dar 2 segundos. Depois, a gente calcula a frequência pelo inverso do período, que vai dar 0,5 Hz. Deu para entender aqui? Questão. Aí, a gente termina aqui com a associação das molas. Tá. Agora eu vou fechar e abrir uma outra aba aqui. Então, gente, assim a gente termina MHS, né? Aí, esse final de semana, eu vou, como eu tinha falado para quem estava aqui no começo, resolver aquela lista de exercícios que eu mandei no grupo para dar um compilado maior para vocês entenderem como
resolver as questões, né? Para quem quiser ver. Então, agora a gente vai começar falando sobre ondas, que é a última parte do nosso curso de Física 3, vai ser ondas e acústica, né? Que a gente vai entrar em mais detalhes sobre ondas sonoras. Então, a gente vai começar agora com ondas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o que é uma onda e as suas definições. Então, a onda, ela vai ser qualquer perturbação em um meio que causa uma variação de energia. E que essa energia ela vai se propagar nesse meio. Então, a gente vai pegar aqui alguns conceitos que a gente precisa saber. Antes de mais nada, a gente precisa pensar de coisas que... De coisas não. No nosso dia a dia, onde que a gente vê as ondas? A gente vê a onda quando a gente pega uma corda e balança ela, como está aqui nessa figura. Então, a gente balança uma corda e a gente vê uma variação nela, uma propagação de alguma coisa nela. Aquilo é um pulso de onda. E o som também são ondas, são vibrações no ar que causam movimentação energética entre as partículas de ar que transportam uma informação. A luz, como a gente já viu em ótica, também é uma onda eletromagnética, que ela não precisa de um meio para se propagar, mas ela propaga energia no vácuo. Então, ondas são propagações de energia, dependente de meios ou não, que não transportam matéria. Então, a gente vai adentrar mais nisso daqui a pouco. Vamos pegar alguns conceitos. O que é o pulso de onda? É qualquer perturbação que vai se propagar em um determinado meio, seja no vácuo ou não. Então, se a gente der um pulso só, uma fonte de energia na corda, ela vai criar um pulso que ela vai se propagar. Mas se eu não continuar dando essa energia para a corda, ela vai parar de se propagar. Então, a fonte é a força, é a energia que a gente dá para um meio para que ele comece a sua perturbação das suas partículas para que ocorra essa movimentação de energia sem movimentação de matéria. Então, aqui. Agora, o que é onda? É uma sucessão periódica de pulsos. Então, você tem seu braço ali na corda, fazendo o mesmo movimento oscilatório, periódico. Você está criando vários pulsos de onda. Então, isso que vai ser uma onda. Uma fonte que cria, que faz movimentos periódicos, movimentos energéticos periódicos, e esses movimentos energéticos periódicos se propagam por um meio, sem a dispersão de matéria, apenas com dispersão de energia. Então, aqui, uma oscilação na corda, como vocês estão vendo, criando uma onda. Aqui, se você pegar uma régua e ficar batendo na água, movimento contínuo, periódico, você também vai criar uma onda na água. Aqui, o tigre, quando ele está bebendo a água, o movimento da língua, também cria um movimento periódico e a criação de ondas. Então, isso daqui é uma propagação de onda. A água, a matéria, não está se propagando. O que está se propagando é a energia. A partícula de água continua na mesma posição, mas a energia faz com que ela se movimente na vertical, mas não se movimente na horizontal. Então, é isso basicamente a onda. Elas também podem se movimentar assim, como a gente vai ver, mas sempre retornando para o mesmo meio. Aqui, o violão. Então, aqui a gente tem uma corda de um violão que está vibrando. Então, a corda do violão vibrando é a fonte que a gente tem de energia. E aqui do lado é o ar. Aqui em vermelho é onde a gente tem uma concentração de partículas de ar. E aqui, onde tem as setinhas, é onde a gente tem uma rarefação de partículas de ar. Então, o que está acontecendo nesse movimento? Agora sim, a gente tem um pouco de movimento de partículas, um pouco de movimento de matéria. Mas não é um movimento que você está deslocando ele de um lugar para um outro. Você está fazendo um movimento harmônico simples nessas partículas.
elas fazem um movimento de vai e vem. Então, você não está fazendo um transporte de matéria. A matéria, ela fica estagnada nesse movimento harmônico simples de vai e vem, e apenas a energia se propaga. A energia se propaga de forma com que, a cada vez que as partículas se movimentam, nesse movimento de vai e vem, de rarefação e de compressão, então, elas vão se propagando, e essas partículas, então, você começa com uma partícula que está muito... você começa aqui, ó, a vibração da corda. Então, essa vibração da corda dá uma energia para as partículas que estão próximas. E elas começam a ficar mais próximas e elas começam, então, a se dispersar, porque a energia está indo para as outras... está passando para as outras partículas do lado, que vão começar, então, também a se comprimir e depois vão começar a se rarefazer e vão passar essa energia para o outro lado. Nós vamos estar fazendo esse movimento de vai e vem e vão estar transportando energia. Mas elas não estão transportando a sua própria matéria. Elas não estão paradas. Elas estão em um mesmo movimento harmônico simples. Então, o que vai ser a onda? A onda vai ser, então, unicamente energia. Ela vai transferir apenas energia. Proveniente de uma fonte, seja a mão, seja a régua, seja a corda vibrando, para o meio, seja a água, seja a corda, seja o ar. E essa onda vai começar a viajar pelas partículas com a mesma forma de onda. Aqui, ó, novamente, a gente pode representar aqui como ela não transporta matéria. A questão dela não transportar matéria. Então, se tiver uma rolha flutuando na água e essa água tá vindo com uma onda, perceba como há apenas o movimento vertical dessa rolha, mas não há um movimento horizontal. Então, a onda não transporta a matéria. Aqui na corda também. Esse ponto da corda, quando a onda passa sobre ele, ele apenas faz um movimento vertical, não faz um movimento horizontal. Então, e o mesmo acontecerá com uma mancha na corda, como aqui está falando. Né? Então, quando você está lá no mar e está vindo uma onda para você, quando a onda não quebra, quer dizer que quando ela passar por você, você vai fazer apenas um movimento vertical. Não vai haver um transporte horizontal para você por causa da onda. Você vai, sim, se transportar um pouco por causa das correntes marítimas, mas por causa da onda em si, você não vai sofrer um deslocamento. Se ela quebrar, aí ela já não vai ser mais uma onda, ela vai ser uma corrente, e você com certeza vai se deslocar. Tá. Agora, falando um pouco sobre a natureza das ondas. Então, as ondas, elas têm a sua natureza mecânica e a sua natureza eletromagnética. A natureza mecânica são todas aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar e transportar energia dessa maneira. E quais são essas ondas, então? São as ondas do mar, que o meio é a água. São as ondas sonoras, que o meio é o ar, pode ser a água também. São as ondas que a gente faz em uma corda, a perturbação que a gente faz em uma corda, que o meio é a corda. Então, todas essas ondas vão acontecer em um meio material, em um meio em que há partículas. E as ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas também se propagam em meios materiais, mas elas não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar em meios sem partículas, como o vácuo. E como elas fazem para se propagar nesses meios? Porque as ondas eletromagnéticas elas funcionam porque há um eixo de propagação elétrico e há um eixo de propagação eletromagnético que são perpendiculares entre si e que fazem com que essa onda transporte, se movimente energeticamente. E elas são muito mais rápidas que as ondas mecânicas, devido a essa característica eletromagnética delas. Que foi o que a gente já estudou em ótica, né? Que temos aquele espectro eletromagnético, que é a luz visível, os ultravioleta, os raios-x, os raios gamas. Tem todo esse espectro de radiação, todo esse espectro de luz visível, e tem todo esse espectro de frequência variante aqui, que determina cada um desses tipos de luz específicas. Então, a luz vai ser, então, uma onda eletromagnética que vai se propagar no vácuo, no ar, na água, em qualquer lugar.
Então é isso, tem esses dois tipos, essas duas naturezas das ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E agora, além da sua natureza, as ondas também podem se propagar de maneiras diferentes, que são os tipos de onda. Então, ela pode se propagar de maneira transversal, que são as ondas transversais, que são as ondas numa corda, que também são as ondas na água, que elas fazem o movimento da água assim, também. E as ondas eletromagnéticas, como eu falei, tem um eixo perpendicular elétrico com um eixo magnético. Então, a direção de propagação de uma onda transversal, para onde a energia está se propagando, ela vai ser perpendicular à direção de vibração dessa onda. Então, a vibração da onda está fazendo assim, e a direção a propagação energética está indo para lá. Estamos diante de uma onda transversal. Como eu falei, a onda na corda, quando você faz assim com a corda, a onda na água e as ondas eletromagnéticas. E temos também as ondas longitudinais. Então, nas ondas longitudinais, a direção de propagação vai coincidir com a direção de oscilação, a direção de vibração. E aí a gente tem as ondas sonoras, as ondas numa mola podem fazer isso também. Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma mola. Isso aqui é uma mola. A gente faz, então, essa mola vibrar para a direita. Então vai ter uma zona de compressão, que vai começar a passar aqui. Então você tem essa mola distendida no repouso, então você dá uma força para ela, e ela se comprime. E ela passa essa compressão para a próxima zona. Quando ela passa essa compressão para outra zona, ela tem uma zona de estiramento, é o que a gente fala de rarefação e compressão. Então, essa parte que estava comprimida, quando a energia passa para outra parte, ela vai se distender, se rarefazer. Vai ficar maior do que essa posição de repouso. Isso vai começar a se propagar. Então, aqui está a direção de propagação. Só que a vibração, essa compressão e essa distensão, também se fazem nesse mesmo movimento. Então, o movimento de propagação e o movimento de vibração tem o mesmo sentido e direção. E a mesma coisa aqui nessa figura da direita. A gente tem um alto-falante produzindo uma onda sonora, e há, então, zonas de compressão e zonas de rarefação. Então, aqui é a direção de vibração dessas moléculas de ar, e também há a direção de propagação dessa energia no mesmo sentido. Então, a gente está diante de uma onda longitudinal. Eu vou interromper o compartilhamento aqui rapidinho e vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Tá. Espero que dê certo. Então, aqui a gente vai ter uma mola. Mola conhecida como slink, que é uma mola comprida do tipo helicoidal feita de aço. Com esta mola, poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela. E esta perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. A onda é energia em movimento, ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com o meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na mola slink. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Além disso, podemos visualizar outro efeito. No instante em que esta onda transversal se reflete na outra extremidade,
ela muda sua fase. Ou seja, É isso. O próximo conceito que ele vai falar agora, a gente vai ver só mais para frente. Eu só queria mostrar para vocês como é a representação numa bola desses dois tipos de onda, a longitudinal e a transversal. Vou voltar para a apresentação agora. Então tá. Então esses são os tipos de onda. As naturezas das ondas são as mecânicas eletromagnéticas e os tipos de onda são as transversais e as longitudinais. Aqui foi o que mostrou no vídeo, né? As ondas de compressão e rarefação da mola na propagação longitudinal da mola. E aqui. E agora a gente tem a direção de propagação das ondas, também vão dar algumas características para as ondas. Então, há tipos de propagação. A primeira é uma propagação unidimensional, que é essa propagação na mola e na corda, que elas propagam apenas em uma única direção. Então, tem apenas uma direção de propagação. Quando a onda é bidimensional, elas se propagam em duas dimensões. Então, aqui na onda, na água, ela está se propagando em um plano. Então, a gente tem duas dimensões, né? Porque essa onda aqui está se propagando em um plano. Então, quando uma pedra cai na superfície da água, a onda começa a se propagar em um plano e faz esse círculo aqui. E as ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em 3 dimensões, que é o som. Então, quando a gente está num ambiente com uma fonte sonora, se a gente estiver em cima dessa fonte sonora, embaixo dessa fonte sonora, atrás dessa fonte sonora, na frente dessa fonte sonora, qualquer lugar desse ambiente, a gente vai ouvir. Porque a onda vai chegar nos nossos ouvidos, porque há uma propagação tridimensional dessa onda. Então, aqui é a representação dessa onda tridimensional. Aqui ele fala que a cor clara são as ondas de rarefação do ar, e a cor escura são as ondas de compressões do ar. Então, dessa forma que a fonte sonora vai propagar a onda para a gente. Então, as ondas sonoras, as ondas luminosas, se propagam de maneira tridimensional. Agora a gente vai falar um pouco sobre a velocidade. Eu não apresentei isso aqui, fica maior para vocês. Né? Aí, agora está melhor, acho. Então tá. Vai falar agora um pouco sobre a movimentação desses pontos A, B, C, D na movimentação dessa onda. Então vamos vir para cá. A gente tem um ponto inicial T, né? Em que o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D estão nessas posições. E depois, em outro instante de tempo, esses pontos eles vão se mover. Só que eles vão se mover de maneira vertical. Então, o ponto A vai descer. O ponto B, vocês perceberem, vai ficar no mesmo lugar. O ponto C vai subir. O ponto D vai subir. Então, há uma variação vertical de velocidade desses pontos, diferente de cada um desses pontos. Então, o ponto A está com uma velocidade para baixo. O ponto B está com uma velocidade nula, porque ele continua no mesmo lugar. O ponto C está com uma velocidade menor para cima. O ponto D está com uma velocidade maior para cima que o ponto C, porque ele variou de uma distância maior. Então, essa velocidade vertical desses pontos na corda, ela tem uma variação de velocidade. E aqui. Então, a gente tem aqui, à medida que a onda P da figura se move para a direita, a intensidade da velocidade do movimento vertical de um ponto P na corda, no sobe e desce, tem as seguintes características. Então, a velocidade é nula na parte superior, no Px. A velocidade, então, vai ser máxima no Py. E a velocidade vai ser nula, de novo, no Pz. Então, esse movimento vertical desses pontos nos lembra o quê? Do movimento harmônico simples. É apenas essa característica que eu queria mostrar para vocês. Então, tirando as coisas importantes que a gente deve tirar dessa primeira apresentação sobre ondas. A onda não transporta matéria, apenas energia.
O som é uma onda mecânica, por quê? Precisa de um meio material para se propagar. E longitudinal, por que longitudinal? Porque a direção de propagação coincide com a direção de vibração, ou oscilação. A luz é uma onda eletromagnética, pois ela não precisa de um meio material para se propagar. Ela se propaga no vácuo, mas ela também pode se propagar em meios materiais. E ela é transversal, porque a sua direção de propagação é perpendicular à sua direção de vibração. Aqui é aquele mesmo coisa, a gente não precisa falar. Tá. São 7h25. A gente vai entrar agora um pouco em alguns conceitos que a gente vai saber agora. Só uma introdução, que a gente não vai conseguir terminar agora a equação da onda hoje, mas a gente vai introduzir alguns conceitos para a gente começar a pensar naquela famosa equação da onda, que é a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, a gente precisa entender agora alguns conceitos sobre as ondas. Então, a gente vai pegar uma onda aqui transversal, numa corda, para conseguir entender. A gente vai pegar essa onda transversal, e analisar ela num gráfico. Porque analisando ela num gráfico, tanto a onda transversal quanto a onda longitudinal vão se compartilhar de uma mesma característica. Porque as ondas longitudinais vão ter uma amplitude também, que essa amplitude vai ser as zonas de rarefação e de compressão. E as longitudinais também vão ter essa amplitude, né, que já é mais fácil de ver. E ela vai ter essa propagação aqui também, nesse eixo X, que é a direção de propagação dela. Então, a gente sempre vai representar as ondas, tanto longitudinais quanto transversais, de uma mesma maneira no gráfico. No eixo Y, a gente coloca a variação de amplitude. E no eixo X, a gente vai falar sobre comprimento de onda. Então, o que é amplitude? Amplitude vai ser uma característica de distância de elevação dessa onda. Então, existem pontos que a gente vai chamar na onda de crista e de vale. Então, crista a gente vai chamar do ponto do maior ponto de amplitude dessa onda. E de vale a gente vai chamar o menor ponto de amplitude dessa onda. Então, a gente faz essa propagação dessa onda, ela se propaga para cima e para baixo, que essa amplitude é aquela variação do ponto Px, P0 e Py que a gente viu aqui. Ó. Então, isso é a amplitude da onda. Essa variação vertical que corresponde ao movimento harmônico simples. Então, esse ponto Px vai ter um ponto máximo que ele vai atingir, que é a amplitude máxima. E vai ter um ponto mínimo aqui, que ele vai atingir, que é a amplitude mínima. Então, aqui vai ser a crista e aqui vai ser o vale. Então, isso vai ser a amplitude da onda. Se a gente pegar um ponto fixo que se movimenta na vertical, na onda, essa vai ser a amplitude. Isso na onda transversal. Se a gente pega um ponto de vibração que está na onda longitudinal, que vai para lá e volta para cá, vai para lá e volta para cá. Então, quando ele vai para lá, ele atinge uma amplitude máxima. Quando ele volta para cá, ele atinge uma amplitude mínima. Continua sendo um movimento harmônico simples, só que dessa vez na mesma direção de propagação da onda. E aqui, né, nessa representação, é um movimento harmônico simples, mas perpendicular à propagação da onda. Então, é a mesma característica que a gente vai representar num gráfico. Tanto da onda longitudinal, quanto da onda transversal. E isso que vai ser a amplitude. Vai ser essa distância na ordenada y, que vai ter o movimento de um ponto na onda. Que vai ter essa propagação também. É representada pela propagação. E o que vai ser o comprimento de onda? A gente chamou de comprimento de onda a distância percorrida pela onda até começar a se repetir. Então, o que vai ser isso? Vamos pegar o período. Então, o período da onda vai ser o tempo que ela vai de um ponto inicial e ela faz um movimento de vai e vem e retorna a esse ponto inicial. Então, o que vai ter? A onda vai fazer o quê? Vai fazer sua crista, vai fazer o seu vale e vai retornar a esse mesmo ponto. Isso é o período. E o comprimento de onda
é essa distância desse ponto inicial do período até o ponto que ele retorna, final, ao ponto que ele faz esse período. O comprimento de onda é a distância de uma crista até outra crista. O comprimento de onda é a distância de um vale até outro vale. É a distância de um movimento até onde ele retorna a esse mesmo movimento. É a distância entre dois pontos consecutivos, é a distância de um período. Então, isso vai ser o comprimento de onda. É a menor distância entre dois pontos consecutivos de uma onda. E o período T, então, vai ser quanto tempo que ele faz esse movimento de vai e vem. Ele retorna a esse mesmo ponto. A mesma coisa do movimento harmônico simples, como a gente tinha visto anteriormente. Então, aqui, a gente vai ver, então, a gente vai representar aqui, então, o que é o período e o que é o comprimento de onda nesse gráfico aqui. E o que é a amplitude? Então, a amplitude, vamos pegar em T0. A amplitude em T0, ela vai ser 0. E o período também, o período aqui não está representado ainda. Em T0, a amplitude vai ser 0. Em T1, a amplitude vai ser o quê? Máxima, porque é o ponto da crista da onda. Em T2, a amplitude vai ser 0 novamente. Em T3, a amplitude vai ser mínima, porque é o vale da onda. E em T4, a amplitude volta a ser 0 novamente. Então, o que tem aqui? A gente fez um movimento de crista, um movimento de vale e retornou a uma posição inicial. Então, desse ponto T0 até esse ponto T4, a gente tem um período. Então, o período aqui dessa onda vai ser T4 menos T0. E o comprimento dessa onda vai ser o valor de x em T4 menos o valor de x em T0. Então, esse vai ser o comprimento de onda. E outra questão sobre o período e o comprimento de onda que a gente falou é que eles também podem ser calculados entre dois pontos consecutivos, que é as cristas e os vales. Se a gente pegar a diferença de T5 aqui, dessa segunda crista, menos T1, a gente calcula o período. Se a gente calcular essa distância dessa crista em T5 menos essa crista em T1, a gente também obtém o comprimento de onda, porque é um movimento periódico. E a frequência, então, vai ser aquela mesma questão. A frequência vai representar quantas oscilações completas a onda vai efetuar em uma unidade de tempo. Ou seja, quantos comprimentos de onda passam por um ponto da onda em cada unidade de tempo. Ela vai ser novamente o inverso do período. Questão 733, eu vou acabar por aqui. Na próxima semana a gente termina. Esse conceito inicial de ondas. Tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida?